A história completa do profeta Daniel, da juventude à eternidade. O ano era 605 a.C. O poderoso exército babilônico, liderado pelo temido rei Nabucodonosor, avançava como uma tempestade sobre Jerusalém. Os muros da cidade santa tremiam sob o impacto dos arietes, enquanto o fogo consumia as casas e o templo. Entre o caos e a fumaça, soldados babilônios arrastavam jovens da nobreza judaica, os melhores e mais brilhantes, para serem deportados como cativos. Esta era a política de Nabucodonosor, assimilar a elite dos povos conquistados, apagando sua identidade e transformando-os em servos do império. Entre esses jovens, 4 se destacavam não apenas por sua linhagem real, mas por sua integridade: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles foram arrancados de suas famílias ainda adolescentes, forçados a marchar os 900 quilômetros até a Babilônia, acorrentados e famintos. Ao chegarem, foram levados ao majestoso Palácio Real, um complexo de jardins suspensos, zigurates dourados e salões que ofuscavam os sentidos. Ali, começaria seu processo de reeducação. O chefe dos eunucos, Aspenaz, recebeu ordens diretas do rei: preparem-nos para servir na corte real. Isso significava novos nomes babilônicos. Daniel virou Beltesazar, aprender a língua e ciências caldeias, comer da mesa real, alimentos sacrificados a ídolos, servir aos deuses da Babilônia. Mas no coração de Daniel, uma chama ardia mais forte que qualquer pressão. O grande salão do palácio exalava opulência. Mesas de cedro sustentavam taças de ouro, pratos com carnes suculentas e vinhos aromáticos, tudo oferecido primeiro aos deuses da Babilônia. Daniel observou o banquete com olhos atentos, reconhecendo a armadilha espiritual. Comer seria violar a lei de Moisés. Levítico 11. Ele se aproximou de Aspenaz com respeito, mas firmeza. Por favor, teste seus servos por 10 dias, dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Aspenaz hesitou. Você arrisca minha cabeça. Se vocês ficarem fracos, o rei me executará. Daniel replicou com sabedoria divina. Compare nossa aparência com a dos outros jovens após o teste. O eunuco, impressionado pela fé do jovem, aceitou, talvez movido por uma curiosidade sobrenatural. Durante 10 dias, enquanto os outros jovens se deleitavam com iguarias reais, Daniel e seus amigos se alimentaram simplesmente. Mas algo extraordinário aconteceu. Seus rostos tornaram-se mais viçosos, seus corpos mais robustos, sua mente mais lúcida. Quando Aspenaz os comparou aos demais, ficou pasmo: eles estavam fisicamente e mentalmente superiores. Era uma prova incontestável: a obediência a Deus traz bênçãos tangíveis. A lua banhava de prata os jardins suspensos da Babilônia quando um grito ecoou nos aposentos reais. Nabucodonosor, o homem que fazia nações tremerem, acordara em pânico, suando frio. Chamem os magos, os astrólogos, todos, ordenou com voz rouca. Seus servos corriam como formigas em colapso, acendendo tochas apressadas. O sonho fugira de sua mente, mas deixara para trás um terror sobrenatural, algo que nem o vinho mais forte poderia apagar. No salão do trono, sob a luz bruxuleante das tochas, os sábios do reino se ajoelharam. Quero que me digam o que sonhei e seu significado, exigiu o rei, os olhos injetados. Os caldeus trocaram olhares nervosos. Ó rei, contê-nos o sonho, e nós o interpretaremos. A resposta veio como um trovão. Se não me revelarem o sonho e sua interpretação, serão despedaçados e suas casas reduzidas a estrume. Quando a sentença chegou aos ouvidos de Daniel, ele não entrou em pânico. Com uma calma que só os verdadeiros servos de Deus possuem, pediu tempo. Reuniu seus 3 amigos e juntos se prostraram em oração fervorosa. Naquela noite, enquanto a cidade dormia,
O mistério foi revelado a Daniel em uma visão não como peça de magia, mas como dom do Deus que governa os segredos do coração dos reis. Daniel se pôs diante do trono, não como um vidente bajulador, mas como profeta do Altíssimo, ó Rei. Tu viste uma grande estátua à sua cabeça de ouro fino teu reino, peito e braços de prata, um reino inferior que virá, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Uma pedra, cortada sem mãos humanas, esmagou os pés e encheu toda a terra. Nabucodonosor caiu de rosto no chão. A interpretação continha detalhes que só ele conhecia, a exata sequência dos metais, o brilho peculiar da cabeça dourada. Mais impressionante ainda a profecia sobre reinos futuros e o reino eterno de Deus. Naquele momento, o homem mais poderoso da terra reconheceu: verdadeiramente, o Deus de vocês é o Deus dos deuses. Daniel foi elevado a governador da província da Babilônia, um escravo hebreu agora sentado nos corredores do poder. Anos depois, no planalto de Dura, uma multidão de dezenas de milhares se aglomerava. Nabucodonosor erguera uma estátua de ouro de 27 metros de altura, não apenas um ídolo, mas um símbolo de lealdade absoluta ao regime. Ao som de trombetas, símbolos e harpas, o decreto ecoou: quando ouvirem a música, prostrem-se. Quem desobedecer será imediatamente lançado na fornalha ardente. Enquanto a música começava e um mar de corpos se curvava como trigo ao vento, 3 figuras permaneceram eretas como cedros do Líbano: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Alguns caldeus, invejosos de sua influência, sorriram ao denunciá-los. O rei, pessoalmente, lhes deu uma segunda chance, sua voz misturando ameaça e incredulidade. Qual Deus poderá livrá-los de minhas mãos? A resposta dos jovens hebreus entrou para a história. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. A fornalha, superaquecida 7 vezes mais, devorou os soldados que lançaram os jovens. Mas quando Nabucodonosor olhou para dentro, seu rosto se deformou em espanto. Não lançamos 3 homens. Vejo 4, soltos, andando, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Ao chamá-los, nem um fio de suas roupas cheirou a fumaça. O decreto que se seguiu ecoaria através dos séculos: qualquer que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego será esquartejado. Anos se passaram. Nabucodonosor morrera e agora seu neto Belsazar governava com arrogância. Enquanto os exércitos medo-persas sitiavam a cidade, dentro dos muros inexpugnáveis, 1000 nobres bebiam vinho em taças sagradas roubadas do templo de Jerusalém. Belsazar, embriagado, ordenou que trouxessem os vasos consagrados, um ato deliberado de profanação. Bebamos aos deuses de ouro, prata, bronze e madeira. Zombou enquanto dançarinas giravam sob a luz dos candelabros. De repente, sem aviso, os músculos da mão real se contraíram involuntariamente. A taça caiu, rolando no mármore. Um silêncio mortal caiu sobre o salão quando todos viram dedos de uma mão humana escrevendo na parede rebocada, deixando marcas que brilhavam como fogo. O rosto do rei empalideceu, seus joelhos bateram um no outro. "Tragam os magos", gritou, mas nenhum pôde decifrar o escrito. Foi então que a rainha-mãe lembrou do ancião Daniel. O profeta, agora com cerca de 80 anos, entrou com passo firme. Sem medo, confrontou Belsazar. Você não humilhou seu coração, embora soubesse da lição de Nabucodonosor. Trouxe os vasos sagrados para louvar ídolos mudos. Por isso, Deus enviou esta mensagem. Mene contou teu reino e o terminou. Tequel foste pesado e achado em falta. Parsim teu reino será dividido aos medos e persas.
Naquela mesma noite, enquanto Daniel ainda dormia em seu quarto, os soldados medos desviaram o rio Eufrates, infiltrando-se pelos canais submersos. Belsazar foi morto em seu próprio salão à Babilônia, outrora invencível, caiu sem luta. Ciro, o persa, entrou triunfante, cumprindo uma profecia que Isaías escrevera 150 anos antes, chamando Ciro pelo nome. O império agora era medo-persa, mas Daniel, com seus mais de 80 anos, continuava sendo o homem mais competente do reino. O rei Dário, impressionado, planejava colocá-lo como primeiro-ministro. Isso acendeu a fúria dos nobres persas como um hebreu, um estrangeiro. Poderia governá-los? Eles vasculharam sua vida, mas não encontraram nenhuma falha, exceto sua fé inabalável. Os nobres persuadiram o rei a assinar um decreto irrevogável. Por 30 dias, ninguém fará petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Sabiam que Daniel, fiel há 70 anos, não obedeceria. De fato, ao saber do decreto, o velho profeta foi direto para seu quarto no andar superior. Ali, como sempre fazia 3 vezes ao dia, abriu as janelas voltadas para Jerusalém, a 1,000 quilômetros de distância, a Joel House, e orou em voz alta um ato de desafio calculado. Os conspiradores correram para informar Dário Daniel, um dos cativos de Judá. Não te respeita. O rei, percebendo a armadilha, tentou até o pôr do sol anular o decreto, mas a lei persa era imutável. Com o coração pesado, ordenou: que o Deus a quem você serve continuamente o livre. Daniel foi lançado na cova dos leões famintos, um poço de pedra com abertura no topo, onde as feras rugiam de fome. Dário passou a noite em jejum, sem música ou entretenimento. Ao amanhecer, correu para a cova e gritou com voz quebrada: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus que você serve continuamente pôde livrá-lo. Da escuridão veio a resposta clara: ó rei, Deus enviou seu anjo, que fechou as bocas dos leões. Não fui ferido, porque fui achado inocente diante dele. Daniel foi içado sem um arranhão, enquanto seus acusadores eram jogados na mesma cova, seus corpos esquartejados, antes de tocarem o chão. Dário então emitiu um édito para todo o império. Todos devem temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Em um incrível revés, a tentativa de silenciar a fé resultou no primeiro decreto real, ordenando o respeito ao Deus de Israel em toda a Pérsia. Nos seus últimos anos, Daniel recebeu visões tão intensas que o deixaram fisicamente enfermo. Enquanto o rio Tigre fluía calmamente, ele viu guerras cósmicas entre reinos terrenos e forças celestiais. Anjos apareciam para interpretar os sonhos, mas mesmo eles lutavam contra príncipes espirituais das nações. Daniel 10. O profeta idoso jejuava por semanas, seu rosto pálido refletindo o peso do que via. A profecia mais precisa da Bíblia surgiu quando Daniel estudava Jeremias e calculou os 70 anos do cativeiro. O anjo Gabriel apareceu com uma revelação chocante: 70 semanas, 490 anos, estão determinadas desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias ser cortado. Essa linha do tempo predizia exatamente quando Jesus entraria em Jerusalém, séculos antes do evento. Em sua última visão, Daniel 12, o ancião viu o arcanjo Miguel lutando, perseguições terríveis e o abominável da desolação cumprido em 168 a.C. por Antíoco Epifânio e novamente no futuro, mas a revelação final foi de esperança. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Era a primeira menção clara da ressurreição no Antigo Testamento. Daniel morreu na Pérsia, provavelmente com quase 100 anos.
Seu túmulo em Susa, atual Irã, ainda é visitado, mas seu verdadeiro legado está nas páginas da Bíblia, como estadista modelo de integridade em governos corruptos. Como profeta, suas visões guiaram gerações, inclusive Jesus. Mateus 24. Como homem de fé. Sua vida provou que Deus honra os que o honram. Quando os magos do Oriente vieram adorar Jesus, Mateus 2, provavelmente estudaram as profecias de Daniel. Seu nome significa Deus é meu juiz, e ele viveu isso até o último suspiro. O próprio Jesus se chamou Filho do Homem, título que Daniel usou para o Messias. Daniel 7. O Apocalipse cita Daniel mais de 50 vezes, desde as bestas até a ressurreição. O profeta idoso que enfrentou leões prefigura os mártires cristãos. Visão eterna. Daniel olhava para Jerusalém mesmo longe. Nós olhamos para a Nova Jerusalém. Daniel começou como prisioneiro e terminou como príncipe. Sua história prova que o propósito de Deus não é nos tirar das crises, mas nos tornar testemunhas nelas. Enquanto o mundo pede conformidade, Deus chama corajosos como Daniel. Você aceita o desafio?